Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária, que atire a primeira pedra quem nunca empacou numa série, e o vídeo de hoje é justamente para falar dessas séries que eu adoro, que eu quero continuar lendo os livros, mas que eu não sei quando isso vai acontecer. É tanta coisa que a gente tem pra ler que fica difícil a gente conciliar as leituras. E aí, se tratando de séries, a coisa fica mais difícil ainda, porque às vezes já é difícil arranjar tempo pra ler um livro, como que a gente vai fazer pra ler vários, né? Por conta disso, eu tenho aqui uma pilha de livros que fazem parte de diversas séries, livros que eu gostei muito, ao menos, né, do primeiro livro da série que eu li e que eu quero continuar lendo. A primeira dessas séries, e que na verdade é a única que de fato existe uma continuidade entre os livros, né, em que é necessário você ler todos para saber a conclusão da história, é a Academia de Vampiros, da Richelle Mead. Eu li na época, né, os 3 primeiros livros, basicamente um seguido do outro, porque na época eu tinha os 3 livros. E eu pirei com a série, né, então eu adorei pela forma de como a história é construída, eu adorei toda a mitologia romena que a autora aproveitou e usou para desenvolver a história. E o terceiro livro, especialmente, né, ele termina com um plot twist tão grande que eu fiquei alucinada para continuar fazendo a leitura, só que na época eu não tinha o 4º livro e, se eu não me engano, o 5º e o 6º ainda não tinham sido lançados. E aí, por causa disso, eu acabei me atrapalhando e praticamente não consegui continuar lendo. Eu fui ler o 4º livro, sei lá, uns 3 anos depois que eu já tinha terminado o 3º. E depois disso também já faz uns 3 anos que eu terminei o 4º livro e não consegui ler nem o 5º nem o 6º ainda, e não faço ideia de quando eu vou conseguir. No final do ano passado eu acabei assistindo ao filme também, que eu ainda não tinha visto, e eu achei o filme assim bem... enfim, deixa pra lá. Mas pelo menos eu consegui relembrar, né, do quanto eu gosto dessa série e do quanto eu pretendo continuá-la em algum momento da minha existência. Outra série que eu adoro, mas que é também de uma nesse estilo em que você não necessariamente precisa ler todos os livros, né, cada um vai trazer uma história independente, é a série Goddess da PCcast. E essa série é formada por 7 livros, eu li os 4 primeiros dela até então. E o que você tem, às vezes, é uma conexão do tipo, um personagem que apareceu num livro, que é protagonista de um livro, ele vai aparecer como coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante no outro, assim, aquela pontinha de entre personagens. E além, né, dessa conexão dos personagens meio que reaparecerem, mas não de uma forma que comprometa a leitura que você precisa ler todos, o que conecta essas histórias é o fato de que todas elas são releituras de algum mito da mitologia grega. São romances bastante sensuais, tem passagens de romances eróticos, são aqueles romances assim bem estilo água com açúcar, bem romance mesmo, e enfim, eu adoro o estilo, eu adorei como a autora recriou todas essas mitologias, como ela recontou as histórias. Um gênero que é bem comum a gente ter séries de livros que são interligados, mas que não existe exatamente uma continuidade de histórias, são os thrillers, especialmente os thrillers policiais. Então a gente acaba tendo detetives, investigadores da polícia que são os protagonistas e eles envolvidos em cada um dos casos, sendo que cada livro vai trazer um caso diferente. E aí, uma dessas séries é protagonizada pelo detetive Cormoran Strike, que é a série do Robert Galbraith, que é o pseudônimo da J.K. Rowling. E essa série agora já tá com o 4º livro sendo lançado pela editora Rocco, e até o momento eu só li o primeiro, que é o Chamado do Cuco. E eu gostei muito da leitura, eu adorei ver esse detetive que aqui no começo da história é aquele detetive que basicamente atua sozinho, ele não tem, né, tantos holofotes ali na carreira dele, eu adorei, né, percorrer ali pelas ruas de Londres. E enfim, eu gostei muito, eu achei a história muito bem amarrada, eu gostei muito da relação dele com a secretária dele, como ela participa ali também dos casos, que eu sei que já mudou um pouco o estilo, né, os personagens já não estão mais nesse mesmo patamar que eles estavam no primeiro livro, e eu ainda não sei como é, porque eu não consegui continuar lendo. Mais um thriller policial que eu amei, e que aqui na verdade nem é uma série assim tão grande, porque no Brasil a gente só teve infelizmente 2 livros publicados, então só falta um pra eu ler. É o Branca de Neve Tem Que Morrer. E eu só li esse livro aqui, na época eu adorei, eu não tava esperando basicamente nada do livro, ele não tem conexão alguma com contos de fada, tá? É só que a protagonista aqui no caso, ela é chamada de Branca de Neve por causa da feição dela e tudo mais. A autora é alemã, então a história se passa ali também na Alemanha. E eu achei a história muito bem construída, gostei demais, e tanto que eu fiquei alucinada pra ler O Lobo Mau, que também, né, tem nome de contos de fada, que é o livro em sequência dessa série aqui,
e que até hoje eu também não consegui ler. Vale dizer que esse aqui é o 4º livro da série que foi publicado no Brasil, a gente não tem os livros anteriores, e eu também não sei se a série, na verdade, vai além do Lobo Mau, mas no Brasil, o Grupo Editorial Pensamento só lançou o 4º e o 5º, que são Branca de Neve Tem Que Morrer, e o Lobo Mau. Pra quem gosta de suspense policial, fica a indicação, porque eu lembro que foi uma leitura, assim, frenética, envolveu muito, e que eu gostei muito de como o caso foi tudo amarrado. Outra série policial fantástica, que eu só li o primeiro livro, e que tem vários outros, inclusive, que não são mais escritos, né, pelo autor inicial, é a trilogia Millennium, que já não é mais trilogia, já tem o 4º e o 5º livros, mas depois da morte do autor, o 4º e o 5º livros foram escritos, né, por outra pessoa, mas enfim, como mantém os personagens, então pertence aqui à mesma série. Eu não sei se eu pretendo ler o 4º e o 5º livros, eu já vi alguns comentários meio... Mas a trilogia Millennium, a trilogia original, verdadeira, eu com certeza quero ler os 3 primeiros, porque esse aqui, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, também foi um dos melhores thrillers policiais que eu já li. A história é super complexa, não é uma leitura assim tão frenética, eu acho que o livro ele tem um desenrolar um pouco mais tranquilo, um pouco mais lento, mas é uma história muito bem amarrada, com uma personagem icônica que é a Lisbeth. E, enfim, eu amei esse primeiro livro, eu gostei muito dos 2 filmes que eu assisti que foram adaptados, tanto a versão americana quanto a versão sueca, e eu quero ler os outros 2 assim que possível, embora eu não saiba, né, quando isso vai acontecer. Mudando aqui um pouco de gênero e agora falando, né, de romances, essa série que eu vou mostrar agora, na verdade eu nem posso considerar tão empacada assim, porque os livros foram publicados no Brasil, né, relançados no ano passado, então não tem tanto tempo assim, mas de qualquer forma, como eu não sei quando eu vou continuar lendo, eu tô considerando como série no momento, momentaneamente parada. E no caso, a trilogia Westmoreland, da Judith McNaught, eu só li Um Reino de Sonhos, que foi o primeiro livro que a Bertrand Brasil, né, trouxe no ano passado, e eu gostei bastante da leitura, foi o primeiro livro que eu li da Judith McNaught. Logo em seguida, a editora Bertrand Brasil já lançou o 2º e o 3º livro, saíram todos no ano passado, então aqui eu nem tenho desculpa, né, pra falar que a editora demorou pra lançar os livros, não foi o caso. A Judith McNaught tem aquela escrita que é bastante apaixonada, as personagens enfrentam vários conflitos, então são histórias também com bastante pitadas de drama, e eu quero continuar lendo os próximos, até porque falam muito, principalmente do 2º, que é o Whitney, Meu Amor, e eu quero saber o que eu vou achar dele. Outra série de época que eu amo, e eu só não li um livro dela, que foi o 3º livro, então foi meio aleatório aqui, porque eu li os 2 primeiros e li o 4º. É a série da Beatrice Small, Rosamund e o Rei. Então o primeiro livro é Rosamund e o Rei, e aí eu já li em seguida simplesmente Rosamund, que é o 2º. Na época eu li todos os livros emprestados, e aí eu não sabia que existia esse aqui, que é o 3º livro, que é o Philippa, que é quando a gente não tem mais a história contada pela Rosamund, mas a história contada pelas filhas dela. E aí eu comprei todos os livros, esse aqui na verdade eu ganhei, e eu ganhei já há vários anos e até hoje eu não consegui ler. Mas eu gosto muito dessa série, tem vídeo no canal falando sobre ela. É uma série que vai abordar ali o século XVI, vai se passar em meio à família dos Tudor e eu me apaixonei quando eu li. É uma leitura super gostosa. Outro romance que amei, Jesus, tudo dá certo, eu desempaco esse ano, é a série Quarteto de Noivas da Nora Roberts. Eu li o primeiro livro há vários anos, me encantei por ele, aí eu só fui ler o 2º uns 2 anos depois, já vai fazer uns 2 anos que eu terminei de ler o 2º, e se tudo der certo eu leio Bem Casados, que é o 3º, esse ano, ele tá nas minhas metas de romances, né, pra 2019, e o que eu gosto muito dessa série é que cada uma delas vai trazer a história de uma amiga diferente, as 4 são sócias em uma empresa de casamentos, e eu gosto muito da questão da amizade delas, eu gosto muito de ver o trabalho que elas realizam ali nessa empresa, delas bolando os casamentos e tal. E aí cada uma delas, né, vai viver um romance diferente. Também uma série de romances fofurinha, queridíssimos, que eu amei quando li, é a série da Stephanie Parkins. Então, Ana e Beijo Francês é um dos meus young adults favoritos. Eu amei o Lola e o Garoto da Casa ao Lado também. E os 2 primeiros foram lançados pela editora Novo Conceito. Demorou um pouquinho pra esse aqui, que é o Ayla e o Final Feliz, sair. E saiu pela editora Intrínseca anos depois. O resultado é que, com esse espaço, né, de publicação, eu acabei não conseguindo ler o Ayla até hoje. Também aqui no caso a gente vai ter os personagens fazendo pontas nos livros, então a Ayla já apareceu em livros anteriores, assim como a Ana aparece no 2º livro e tudo mais, mas dá pra você ler as histórias separadamente. E por fim,
Outra série que eu também quero continuar fazendo a leitura porque eu amei o primeiro livro quando eu li foi o Química Perfeita, da Simone Elclas, que eu li há trocentos anos, quando foi publicado primeiro pela editora Underworld, e eu gostei muito. Ele é um livro new adult. Aqui no caso, né, a gente tem aquela história de personagens que eles basicamente representam estereótipos, então todo mundo acha que eles são de um jeito, a gente vê que eles não são, eles simplesmente vestem máscaras, que é o que permite a eles, né, continuar vivendo. Eu adorei todos os dramas que eles enfrentam, são livros com dramas familiares muito fortes e tem toda a questão, né, do momento de vida que eles estão, daquela passagem, né, da adolescência para a vida adulta. Só que na época a editora Underworld faliu e a gente não teve, né, continuidade dela, só tinha os livros lá fora. Antes não tinha a Amazon aqui pra gente ler por e-book com preços mais acessíveis, então eu acabei não conseguindo ler os demais. Aí a editora Globolt começou a lançar os livros da Simone Elclas, então eles lançaram primeiro, né, um outro livro de uma outra série dela, que é o Amor em Jogo. Daí eles relançaram o Química Perfeita e ano passado eles lançaram os Leis da Atração, que é o segundo livro. Então também me dá um desconto, porque o livro saiu ano passado, eu não tô tão empacada assim, né? Só que faz realmente muito tempo que eu li o Química Perfeita. E contem pra mim que séries estão empacadas aí na estante de vocês, dessas que eu li, quais vocês também já leram, que vocês gostam, o que vocês recomendam. Vamos fazer aquela troca básica de figurinhas. E se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.